O carro que nasceu de uma briga entre dois senhores de idade. A fabricante que provou ao mundo que uma montadora feia, com fábricas feias, podia derrotar a força dominante em Le Mans. Hoje, o dia é dele, do lendário Ford GT. Mas essa história não vai ser dedicada só ao GT40, mas sim a todos os Ford GTs já lançados até hoje. Então, esteja preparado para uma verdadeira novela mexicana, cheia de intrigas e reviravoltas, em mais um episódio da história do automobilismo. Para essa história, temos que falar de dois pontos: a história da criação do Ford GT40 e como nasceu a rivalidade entre Ford e Ferrari, lá na década de 60. Vamos começar então pela novela mexicana. Já no início da carreira de Henry Ford II como presidente da Ford, ele viu que havia uma oportunidade na Europa pós-Segunda Guerra Mundial de lançar carros esportivos. Mas para isso, ele teria que criar uma vertente da Ford Motor Company, e que naquela época a Ford não estava em um bom momento financeiro e não poderia se dar a esse luxo. Com isso, Ford II se virou para o mais célebre construtor de carros da época. Sim, o Commendatore Enzo Ferrari, que no início tinha uma relação cordial com Ford II. Inclusive, Enzo deu um de seus primeiros exemplares da Ferrari 212 para Ford II. Mas durante as conversas para a aquisição da Ferrari pela Ford, Enzo não quis vender a Ferrari para a montadora norte-americana, pois perderia muito controle de sua empresa, principalmente no ramo do automobilismo, porque a Ford é quem iria dizer à Ferrari em que campeonato correr e quando correr, para justamente não atrapalhar a Ford nos campeonatos onde ela estivesse disputando. Mas o resto dessa história é quase um conto de fábulas, a não ser por um detalhe: Enzo Ferrari ter xingado Henry Ford II. E só por esse ponto que talvez hoje tenhamos essa história e tenhamos um dos carros mais clássicos do mundo. Humilhar a Ferrari em seu habitat natural, fazer Enzo se arrepender de não ter vendido a Ferrari para a Ford. Esse era o objetivo. Com isso em mente, a Ford começou a procurar pessoas com experiências em corrida, porque naquele momento a Ford não tinha muita experiência na área das corridas e queria contar com um projeto vencedor. Para isso, cogitaram chamar a lenda da Fórmula 1, Colin Chapman, mas ele já estava ocupado demais com sua equipe de Fórmula 1 e não queria pegar o projeto da Ford. Então, para isso, ele orçou o projeto da Ford em um custo altíssimo, e a empresa, que já não estava em bons momentos financeiros, resolveu deixar de lado. Mas a Ford não desistiu, e ela foi buscar na Lola Cars o seu projeto vencedor, com o objetivo de construir um carro para bater de frente com a Ferrari, que estava dominando o Le Mans há 4 anos. O projetista da Lola naquela época era Eric Brodley, um jovem que havia ingressado recentemente na empresa, mas que havia mostrado todo o seu talento projetando um carro que chamou muita atenção do próprio Ford II. O nome do carro era Lola MK5, que já usava um motor Ford V8, combinado com um câmbio colote montado no centro do carro. O veículo era muito avançado para sua época, com um monobloco de alumínio, onde o conjunto motor-transmissão faziam parte também da estrutura do carro. Com um desenho muito à frente de seu tempo e engenharia de dar inveja a muitos projetos atuais, o novo GT da Ford era muito promissor. Era movido por um motor V8 de alumínio da Fairlane com câmbio colote. Era basicamente o mesmo motor do Lola MK5, com modificações para a nova estrutura do carro, com linhas fluidas e uma carroceria longa e baixa o suficiente para medir apenas 1 metro ou 40 polegadas. E é daí que vem o nome Ford GT40. O projeto tinha como nome oficial dentro da Ford GT101. Em 1964, durante testes em Le Mans, o carro não foi muito bem e mostrou várias falhas, como aquecimento da transmissão colote e uma grave falha de projeto, onde em altas velocidades o perfil da carroceria do carro gerava sustentação aerodinâmica ao invés de downforce, ou seja, o carro literalmente queria alçar um voo em pista.
Com todos esses problemas, o carro sofreu alguns acidentes, dando um banho de água fria em Henry Ford II, que queria humilhar Enzo Ferrari, e que venceu novamente Le Mans de 1964. Não demorou muito para Carroll Shelby colocar suas mãos sujas de graxa no novo Ford GT40. O texano tinha muita experiência no automobilismo. Já havia vencido Le Mans em 1959 e tinha criado o lendário Shelby Cobra Daytona, que havia vencido as 24 horas de Daytona. Com toda a sua experiência, as primeiras mudanças começaram a vir. Com a troca dos motores de alumínio da Fairlane por motores de ferro fundido da própria Ford, que Shelby tinha muito mais experiência e confiava muito mais. Também foi feita a troca do câmbio Colotte por um câmbio ZF, que era mais confiável e tinha uma melhor relação nas trocas de marcha. Os primeiros GT40 que Carroll Shelby colocou suas mãos ainda eram fabricados lá na Inglaterra, mas logo ficou claro que os chassis precisavam de mudanças estruturais e aerodinâmicas, e para isso o carro teria que começar a ser fabricado nos Estados Unidos. Para Ford II, não importava quanto de dinheiro seria gasto, o que Ford II queria era sua tão sonhada vitória em cima da Ferrari. Para que isso se tornasse realidade, foram feitos diversos testes na pista de Willow Springs, um dos poucos lugares nos Estados Unidos que tem uma certa semelhança com Le Mans. Foram convidados os engenheiros da Aerotronic, uma divisão aeroespacial da Ford, para auxiliar no projeto do GT40. Em um dos protótipos do GT40 foram colocados computadores, e no outro foram amarradas fitas para coletar informações do fluxo de ar sobre a carroceria. Inclusive, essa prática antiquadra, entre aspas, de colar fitas sobre a carroceria do carro é praticada até os dias de hoje. Com base em todas as medições feitas, foram feitas diversas melhorias no carro. Para as 24 horas de Le Mans de 1965, foram inscritos vários GT40, incluindo carros que estavam em equipes privadas. Mas infelizmente, nenhum dos carros conseguiu terminar a corrida. Enfrentaram diversos problemas e novamente a Ferrari vencia em Le Mans. Mas dessa vez, o soco no estômago de Henry Ford II foi muito maior, pois as 3 primeiras colocações ficaram nas mãos da Ferrari. Com isso, Ford II ficou tão nervoso que quase acabou com o projeto do Ford GT40. Mas uma coisa fez ele repensar: o fato de um de seus carros ter conseguido a volta mais rápida do circuito. Nenhuma das Ferraris chegou nem perto de fazer o tempo que o GT40 fez. Tudo isso indicava um futuro muito promissor para um veículo construído em uma fábrica feia. Para a corrida de 1966, novamente foram colocados vários Ford GT40 na pista, com Henry Ford II acompanhando de perto toda a movimentação dos boxes e toda a corrida. Ele só queria uma coisa: a vitória. Na época, Leo Beep, diretor de marketing da Ford Europa, foi convidado por Lee Iacocca para ser o chefe do programa do Ford GT40. Leo nunca havia assistido sequer uma corrida de carros, mas fez de tudo para aprender sobre. E no dia da corrida, ele recebeu um cartão da própria mão do Ford II, dizendo: é melhor vencer. Com toda a pressão da própria Ford e do próprio Henry Ford II, a vitória não foi fácil, e os carros enfrentaram dessa vez problemas com os pneus Firestone. Alguns dos GT40 tinham pneus Goodyear, que não haviam tido nenhum problema até aquele momento. Eram os 3 primeiros carros que estavam liderando a prova, que usavam pneus Goodyear, e nesses carros estavam Bruce McLaren, Chris Armour, Ken Miles e Dennis Hully, que eram alguns dos pilotos calçados com os pneus americanos que estavam tendo um ótimo rendimento na corrida. Mas Henry Ford II, ao contrário do que o filme mostra, foi o único responsável pela chegada tripla naquele ano. Foi um pedido dele e só veio dele. Ele queria humilhar Enzo, porque no ano anterior ele havia terminado nas 3 primeiras posições.
Com isso, o Ford GT40 marcava sua história no automobilismo mundial. Foi uma vitória esmagadora, onde no final Ford II se viu vingado e Enzo Ferrari saía de cabeça baixa. Em 1967 veio o Ford GT40 MK4, uma versão long tail do Ford GT40 do ano anterior. Com uma aerodinâmica mais refinada e com um motor mais potente, não deu outra. Novamente deu Ford no topo de Le Mans. Já em 1968, pela lendária equipe de John Ayers, o Ford GT40 voltava a vencer com uma grande vantagem em cima da Porsche. Ele venceu com 5 voltas de antecedência, mas em 69 não foi tão fácil assim. A corrida de 1969 foi tão disputada que o Ford GT40 só venceu o Porsche 908 por uma pequena vantagem de alguns segundos. Isso é algo tão raro de acontecer, mas principalmente é mais raro ainda de acontecer em uma corrida de longa duração. Para a década de 70, não houve mais investimentos no carro e o projeto foi cancelado, e ele havia cumprido seu objetivo, que era humilhar a Ferrari. Até parece que o Ford GT40 lançou uma praga na Ferrari, pois só agora em 2023 que a montadora italiana voltaria a vencer em Le Mans. Nos anos 2000 foi lançado o Ford GT com um clássico motor V8. Era basicamente o mesmo carro da década de 70, mas com pequenas mudanças para se adequar à nova realidade. Esse modelo disputou as 24 horas de Le Mans pela GT1 em 2010 e não terminou a corrida. Já em 2015 era lançado o Ford GT. Agora sim, um novo carro da cabeça aos pés. Usando dessa vez um motor V6 biturbo, o carro novamente foi protagonista nas 24 horas de Le Mans do ano de 2016. E mais uma vez, contra sua eterna rival Ferrari. E como terminou essa disputa, Gel? Claro, com uma vitória do Ford GT, novamente cravando no peito da Ferrari uma estaca que dizia: Le Mans é nossa, assinado Ford GT. E talvez, se a Ford voltar a Le Mans novamente na principal classe, a Ferrari sinta essa estaca ferir novamente o seu peito. Agora vem aquele meu pedido especial para você deixar o like, se inscrever no canal, com o sininho das notificações ativo. Essas ações são simples e de graça e você vai me motivar a estar trazendo mais conteúdo de carros para você. E comenta aí para mim por onde você conhece a história do Ford GT. Tá conhecendo ela agora? Já conhecia? Deixa aí nos comentários. Só um aviso aqui antes, é que esse vídeo é um remake do vídeo original sobre a história do Ford GT. Tô deixando aqui nos cards. E agora, só para com essa desculpa de vir dizer que a Ferrari não estava mais preocupada com Le Mans, que a Ferrari não queria mais vencer Le Mans e deixou a Ford vencer. Tem gente que chega a esse ponto. Galera, a Ferrari se vendeu para a Fiat justamente para continuar custeando seus gastos para continuar correndo em Le Mans. Cara, depois que a Ferrari perdeu em Le Mans, em 1966, ela continuou correndo em Le Mans, ela não desistiu de Le Mans. Só que aí ela não conseguiu mais os feitos de outra hora. Agora, dizer que ela desistiu porque ela estava mais focada na Fórmula 1, só para você ter uma ideia, nessa época a Fórmula 1 não pagava bem não, e não era o principal palco do automobilismo mundial não. Le Mans era o principal palco do automobilismo mundial. As montadoras se batiam, quase trocando porrada para ver quem ia vencer em Le Mans. E a Fórmula 1 pagava mal. Tanto que Colin Chapman corria lá na Fórmula Indy para custear os gastos dele na Fórmula 1. Então, essa desculpa não cola mais. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até agora. Valeu, falou e até mais.